Muito bem, vamos agora para o nosso terceiro bloco, que envolve perguntas enviadas pela internet. Temos perguntas enviadas pelo Instagram, perguntas enviadas pelo WhatsApp e alguns vídeos enviados por eleitores querendo tirar dúvidas com o candidato. A nossa primeira pergunta foi enviada pela Ângela. Ela é professora e minha antiga vizinha do Morro do Glebe. Olá, meu nome é Ângela e eu tenho muito amor por essa cidade porque aqui eu criei meus 3 filhos. Sou professora e tenho muito orgulho disso, porque eu acho que só a educação liberta e transforma. Não valorizar um professor é não se preocupar com o futuro de uma cidade, com o futuro do país. Então, a minha pergunta é a seguinte: qual a sua proposta para os professores de Cachoeiras de Macacu, que há muito tempo lutam por um salário digno e em dia? Oi, Ângela, obrigado pela pergunta. Dizer para você que realmente a classe está muito machucada, a gente já falou um pouco disso aqui, né? A gente tem consciência de quanto a classe sofre há anos, né? A gente tem a questão do nosso investimento no município, se eu não me engano, é a única do estado, não sei, do Brasil, mas com um investimento voltado para a educação em 35%, né, do nosso orçamento, né? Então isso é um desafio para qualquer gestor. Eu acho que a questão de planos e cargos e salários é uma coisa que a gente vai ter que sentar muito com a educação. Eu quero trazer a educação para dentro de enxergar os nossos números reais, né? Não adianta a gente levar tudo pronto ou maquiado para a educação e imaginar, não, isso aqui é o que dá para fazer. Não, a gente quer, porque eu acho que tudo vai ter que passar pela educação. A transformação do nosso município depende da educação. Não adianta, isso aqui não é clichê falar, pode até ser clichê, mas é a verdade, né? Então a gente quer sentar, a gente tem muito profissional da educação nos ajudando em todos os estudos, tanto que a gente fez plano de governo, quanto para a questão do plano de cargos e salários. Claro que não é uma coisa imediatista, não vamos aqui ser mentirosos, né? Mentirosos e dizer que a gente vai executar isso logo nos primeiros meses, mas sentar com a educação, pode ter certeza que é desde o primeiro mês. Muito bem. A segunda pergunta ela vem da Juliana Latanzi. Ela é uma jovem moradora de Água Brasil. Olá, sou Juliana Latanzi, tenho 32 anos, sou advogada trabalhista na cidade de Cachoeiras de Macacu e hoje atualmente estou residindo na localidade de Água Brasil. Eu gostaria de saber dos candidatos quais são os projetos que eles possuem para essa localidade, tendo em vista que somente possui hoje um posto de saúde e nada mais além disso. Obrigado, Juliana. Obrigado pela pergunta também. Dizer a você que realmente Água Brasil é um dos maiores bairros do nosso município, né, em tamanho, né? A gente é o portal de entrada da nossa cidade. A gente pretende dar uma valorizada nessa questão do portal, que é sempre uma briga. Sim. Dizer que o portal é aqui no centro de Cachoeiras e esquece toda a cidade. Isso não é verdade, óbvio, mas é claro que a gente tem que sim pensar em algo lá na entrada da nossa cidade. A gente tem um problema muito grande em Água Brasil, que é a questão das estradas. É lá onde está muito concentrada a nossa estrada de chão. A gente tem em Água Brasil, eu tenho nessas andanças, eu tenho visto muitos condomínios, muitas propriedades grandes, gente de fora importante na nossa cidade ali. Então a valorização é muito importante. O posto de saúde, eu tenho orgulho de dizer que foi criado pelo meu pai. A escola que foi fechada lá na época, né? Na época ela foi feita aquela parceria com o proprietário da fazenda, se eu não me engano, lá em Rio das Pedras, foi na época do meu pai. Né? Eu acho que isso aí também é uma coisa que atrapalha muito no retorno das aulas, né? Claro que a gente já pensando em algo no futuro. A gente tem que pensar na reestruturação daquela escola, mas eu acho que ali a questão de infraestrutura é um investimento que tem que ser emergencial em Água Brasil. Não é uma coisa fácil, né? Não é simples, vai depender muito da nossa atuação também a nível de governo federal e estadual para trazer recursos para ali, como a gente conseguiu fazer em outros bairros em gestões anteriores do meu pai. Muito bem respondido. Vamos partir agora, Márcio, para a nossa terceira pergunta. É um questionamento da Tônia Bueno. Ela é fonoaudióloga e reside no Campo do Prado. Boa noite a todos. Sou Tônia Bueno, moradora desta cidade, e gostaria de saber quais os projetos para o desenvolvimento do turismo ecológico e sustentável. Cachoeiras é um celeiro de belezas naturais que não são aproveitados como deveria. Essa é a minha pergunta. Vocês têm proposta para o ecoturismo e geração de empregos? Obrigada. Obrigado, Tônia. Obrigado pela pergunta. Dizer para você que a gente aqui na nossa cidade realmente é o ícone, é o que mais a gente fala quando fala em turismo na nossa cidade. A gente tem um grande exemplo que é a Régua,
né? A gente já tem um case de sucesso ali, que é a régua. A gente tem que trabalhar isso muito forte. A nossa serra, que dizem que é friburguense, mas é nossa, tá? De Teodoro para baixo é nossa. Então a gente tem que dar uma valorização nesses pontos que a gente tem no meio da serra, que são nossos. A água nossa que a gente tem, né, em grande quantidade, que é consumida por muitos municípios depois da gente aqui, é ali na nossa serra. Então, assim, além de tudo, desse turismo, além de tudo esse turismo voltado para o turismo ecológico, a gente também tem o turismo científico. A gente tem aqui dentro de Cachoeira de Macacu a Vital Brasil, que hoje, né, no momento da pandemia, virou referência nos estudos, né, nos testes de vacina, né? Então isso é uma coisa que a gente tem. A gente fez um debate, né, na época, um debate online aí, né, uma live voltada para esse turismo científico, como que a gente pode trazer esses congressos, né? E isso a gente pretende trabalhar assim, é claro. Também não é uma coisa que a gente vai resolver de um dia para o outro, mas a gente tem projetos voltados para isso. Muito bem, agora vamos para a quarta pergunta enviada. É um vídeo enviado por Felipe Pereira, morador do Campo do Prado. Boa noite a todos, meu nome é Felipe Pereira. A minha pergunta para o candidato seria o seguinte: em termos de pandemia, existe uma preocupação muito grande em relação à saúde mental das pessoas. Em outros municípios, outros candidatos têm apresentado propostas em relação a esse tema. Gostaria de saber do candidato se existe algum projeto, alguma proposta em relação a esse tipo de atendimento. Boa noite. Obrigado, Felipe. Obrigado mesmo. A gente sabe que aqui a nossa cidade tem um centro de atendimento que é o CAPS, né, que faz um atendimento psicológico ou de tratamento para quem tem necessidade nessa área. A gente sabe que o momento pós-pandemia está muito crítico na nossa cidade. A gente recebeu alguns investimentos, mas parece, nós vamos ver isso futuramente, que os investimentos não foram da maneira correta, né? Então, assim, é claro que isso é um momento muito crítico pós-pandemia. Isso não é uma coisa simples de resolver. A gente tem pessoas capazes nessa área, né? A gente tem pessoas capazes formadas dentro da nossa cidade que conhecem, que já tem trabalho voltado para isso. A gente vai ter que fazer um estudo muito forte, porque, na verdade, Felipe, isso ainda é muito obscuro para todo mundo, né? O momento pós-pandemia, a gente fez parte da história, né? A gente sempre leu a história nos livros e a gente fez parte dela. Então é uma coisa que a gente está aprendendo muito com ela, mas sim, temos que fazer um trabalho intenso, porque pós-pandemia não vai ser fácil na nossa cidade e, claro, no nosso Brasil. Ok, Márcio, agora vamos seguir para duas perguntas que foram feitas pelo Instagram. A Fábia Maxlene, ela tem a dúvida: em que área o senhor pretende realizar concurso? Não, qual o nome? Flávia. Fábia. Oi, Fábio, obrigado aí pela pergunta. A gente está obsoleto aqui na cidade em vários setores em relação ao concurso. A gente sabe que a nossa cidade precisa de uma captação melhor na questão do pagamento dos impostos com relação aos ativos, né? A gente tem o IAPCM, que é deficitário hoje por causa dessa questão de ter pouco concurso público. Vários e vários setores a gente ouviu durante esses 4 anos que ia ser executado o concurso, mas a gente tem a questão de fiscalização, procuradoria, todos esses setores a gente vai ter que fazer. E principalmente porque a gente precisa, né? E aí vai diminuir essa questão que muita gente fala com relação a cabide de emprego, né? A gente sabe. Mas nós, cachoeirenses, já estamos preparados, porque vamos sim fazer muitos concursos públicos em nosso mandato, se caso formos eleitos. A nossa última pergunta enviada pela internet é a da Yasmin Borges, ela é de Jacuíba, e perguntou: o senhor pretende manter a autarquia das águas ou apoiar a privatização? Eu acho que um dos maiores patrimônios do cachoeirense é a nossa água, né? Então, se a gente colocar isso na mão de terceiros, a gente pode perder esse controle, né? Muitos falam até em criar o royalties da água, né, para a gente ter esse valor um pouquinho, mas é claro que a gente pode trabalhar disso junto ao Estado, né? A gente tem que valorizar sim o que a gente tem de bem maior, que é a nossa água, mas não pretendemos fazer de nenhuma maneira a privatização, né? Existem outros candidatos que têm essa ideia, mas a gente tem que melhorar a qualidade de atendimento e a profissionalização dentro da autarquia. Essa é a nossa ideia. Então, o Ligo falou que seria a última pergunta da internet, mas nós temos mais uma que foi enviada pelo WhatsApp. A gente vai colocar ali, foi uma pergunta enviada pelo professor João Vitor. É uma pergunta que eu acho que vale muito a pena ser respondida, até por conta de críticas e polêmicas que são feitas muitas vezes com o seu nome.
Eu vou ler a pergunta e depois você pode responder. Márcio, tudo bem? Sou o João Vitor Gaspar, professor da Rede Municipal Estadual de Cachoeiros. Nos últimos anos sempre escutei muita coisa sobre os governos de seu pai, pontos positivos e negativos. Ao usar o nome dele como estratégia política, você acaba escolhendo se vincular, de certa maneira, à trajetória política dele. Dessa forma, como você responderia às pessoas sobre as acusações de rombo no IAPCM durante o governo de seu pai? Sabemos que nossos aposentados dependem de um fundo sustentável financeiramente e essa deve ser uma prioridade. Abraço e boa sorte no pleito. Bom, professor João, obrigado pela pergunta. Foi muito bom você tocar nesse assunto, sendo a última pergunta ainda, né, para esclarecer muitas dúvidas com relação a isso, professor. Eu digo para o senhor primeiro que eu tenho o maior orgulho de carregar o nome Sica. Eu costumo dizer que Márcio Sica, sem Sica, não é ninguém politicamente. Claro que daqui para frente, eu e quem estiver com a gente no grupo de trabalho vai criar a nossa história. Mas hoje, a minha história é baseada politicamente na história do meu pai. Mas a gente fez questão de renovar todo o grupo de trabalho, a gente fez questão de algumas ações de pessoas que não foram muito bem executadas do governo do meu pai. A gente se afastou, porque não faz parte do nosso pensamento essa nova gestão futura, né? Então eu carrego com o maior orgulho esse nome, sei da responsabilidade, tanto para o lado negativo quanto para o lado negativo. Com relação ao IAPCM, foi muito bom você tocar nesse assunto, que a gente tira a dúvida de muita gente. Fala-se muito em rombo do IAPCM. Só para vocês entenderem, o IAPCM é o Instituto de Aposentadoria, que recebe os impostos pagos, né, a contribuição paga pelos ativos para o pagamento dos aposentados. Para quem não sabe, isso é deficitário. Por exemplo, na época do meu pai, gerava em torno, a folha dos aposentados, em R$1.300.000. E só contribuía, com relação aos ativos que existiam, 650 mil, que na sua maior parte é educação, que é onde teve mais concurso na área. Né? Então, 650 mil. Os outros 650 mil, você tinha que fazer uma complementação da onde quer que seja. O gestor público tinha que se virar. O que aconteceu, professor? Em 2014 e 2015, Cachoeiras perdeu praticamente um ano de royalties, né? E a gente teve o estado do Rio de Janeiro com essa toda a calamidade que a gente já sabe, governador preso e tal, sem nenhum investimento do governo estadual no município, zero, né? Então, meu pai teve um dilema nas mãos dele. Nas contas, chegando junto com alguns secretários, chegou-se à conclusão, ou ele demitiria pela falta de receita de 1.200 a 1.500 pessoas, ou ele usaria um fundo parado dos aposentados. Mas eu digo para você, professor, que esse fundo foi sendo juntado e aplicado nos 8 anos que meu pai recuperou a cidade de 2001 a 2008 e 2008 a 2012 de um outro prefeito que ele indicou, né, para ser o prefeito na época, que ele permaneceu até faltando 6 meses antes da eleição. Então esse fundo, essa aplicação foi sendo juntada durante esse mandato. Porque antes de 2001, a gente tinha 13 meses de salário atrasado. O fundo não existia, né? Então essa questão não tinha dinheiro em caixa. Com esse dinheiro em caixa, meu pai se viu nesse dilema. Ou mandava de 1.200 a 1.500 pessoas, que aí podem ser famílias, né, embora, ou você usava o fundo. Isso foi, não sei se chega a ser uma pedalada fiscal, porque ele tem toda, né, a questão tributária, a questão de burocracia, de investigação sendo feita com relação a isso, mas ele usou o próprio fundo para pagar os próprios aposentados. Mas não quer dizer que essa aplicação que existia era para pagamento do salário do funcionário. Nunca foi, né? Aquilo era um dinheiro guardado, né? Então ele usou para não demitir ninguém, ele usou sim. Esse dinheiro foi usando mês a mês, vamos supor que fosse 1.300.000. Esse repasse que ele tinha que fazer para o IAPCM, de 1.300.000, existe uma lei municipal que autoriza o gestor, o prefeito, a financiar essa lei, a parcelar essa lei como se fosse banco, a parcelar esse débito como se fosse banco. Vamos supor que ele deixou 2 meses, 2.600.000 sem repassar. Ele pegava isso pela lei municipal aprovada pela Câmara, ele financiava em 30 parcelas de 100 mil, estou dando um exemplo, né? E ele vinha cumprindo essas parcelas até o final do mandato dele. Então nenhum dinheiro sumiu. Quando falo que o dinheiro sumiu também é um crime dizer. Se a gente for lá amanhã, né, no fundo de aposentadoria, alguém falar que dinheiro sumiu, é mentira. O dinheiro foi usado para pagar os próprios aposentados. Ah, mas teria que ter mandado 1.200 pessoas embora. Aí vai da cabeça do gestor. Ele pagou o preço de ser falado dessa maneira, chateia a gente por ser inverdade. Se eles falarem assim, não, Márcio, seu pai usou um dinheiro que não deveria usar, o dinheiro era aplicado, mas é mentira dizer
que o salário do aposentado foi atrasado porque não tinha fundo. Porque o recurso tem que ser feito através da contribuição dos impostos. E, claro, a dotação que você tem que fazer. E nunca foi zerado também não, tá? É outra mentira dizer. Então, assim, foi muito bom você perguntar isso, professor. É claro que outro gestor, outro prefeito, poderia ter tomado outra atitude. Mas dizer para você que naquele momento, meu pai, e de repente até qualquer um de nós, poderia ter feito aquilo. Usou um dinheiro parado, que não era para pagar o salário do mês, para pagar o próprio aposentado. Não foi desviado para outro local. Obrigado mesmo pela pergunta. Tá bom. Márcio, quais erros Sica Machado cometeu e Márcio Sica não cometerá? Eu sempre digo nas conversas que a gente tem na casa das pessoas, no discurso que a gente tem há 3 anos, o nosso discurso é o mesmo, aqui com vocês, em São José da Boa Morte, em Japuíba, em Papucaia, ou com o maior empresário da cidade. A gente não muda de discurso para agradar ninguém, né? Então, assim, a gente vem nessa mesma linha desde então. Uma coisa que a gente sempre fala é assumir erros do meu pai. Meu pai, a política era em outro momento, né? Então, meu pai sempre agiu muito, assim, com discernimento, sabia ver as coisas, sentia muito no coração a dor do outro, é o que ele fala para mim. Você tem que sentir a dor do próximo. Se você não se colocar no lugar do próximo, você não sabe o problema que ele está enfrentando. Eu acho que, principalmente, um dos grandes erros do meu pai foi de gestão. Quando tinha algumas pessoas que não estavam executando um bom trabalho, ele deveria mexer nas peças, deveria mexer no tabuleiro. Ele fala isso para mim, né? Isso quem fala é ele. Quem me dá esse feedback é ele, né? Então, ele fala que, poxa, Márcio, você tem que atuar, tem que colocar pessoas capazes em cada área, com conhecimento técnico. Se não tiver conhecimento técnico, mas com know-how, né? Para que ele possa executar aquele serviço da melhor maneira. E se não der certo, você faça a troca necessária. Eu acabava demorando muito nessas ações. Eu acho que prejudicou muito ele nesse mandato. E é claro, o momento político em Cachoeiras, na verdade, no Brasil, era de muita perda de investimento nos municípios. E nos 2 primeiros governos do meu pai, ele conseguiu trazer muitas obras grandes para o município. Bairros inteiros calçados e tal. Então isso, comparou esses 2 governos com esse dele, dava uma diminuição. Mas nem por isso ele atrasou o salário, nem por isso a educação parou, nem por isso a saúde parou. A saúde nossa, com todos os problemas, ainda era de excelência no interior do estado. E a gente quer resgatar isso. E pagamento em dia, né, gente? A nossa cidade não funciona. Parece simples. É obrigação? Concordo, é obrigação. Mas era obrigação cumprida com eficácia. Bem, eu acredito que a maioria das perguntas tenham sido respondidas. A gente chega ao fim do nosso 3º bloco. E queria agradecer a sua presença, mas queria agradecer a paciência de responder tantas perguntas na cadeira desconfortável. É desconfortável de propósito mesmo, certo? A gente queria disponibilizar agora 2 minutos para você mandar um recado para os eleitores. Não, eu queria agradecer Ronald, eu queria agradecer Lincoln, agradecer toda a equipe que trabalhou aqui nesse evento hoje, dizer para vocês que eu estou nessa caminhada por um desafio, né? Não foi premeditado, muitas pessoas podem pensar que foi premeditado, Sica já estava preparando o filho para colocar, né? Não, se meu pai ganhasse a reeleição do Mauro, eu não poderia sucedê-lo por lei. Filho não pode suceder por lei. Então talvez eu nunca me envolveria na política, não. Talvez eu nunca participaria de um pleito, porque entraria outra pessoa depois dele. Reeleição, daqui a 10 anos, de repente a gente estaria em outra história, né? Então, assim, dizer a vocês que é um desafio enorme ser candidato, eu tenho orgulho de ser, mas eu sei da responsabilidade, porque eu vivi isso de dentro. Eu participei, somos o único grupo verdadeiramente oposição a esse governo, não temos nada a ver com esse governo, nunca participamos em nada, a gente é oposição 100%, então a nossa história é de reconstrução da cidade. Não vai ser fácil, vai ser gradativo, mas a gente sabe o caminho das pedras e também tem ideia de buscar novos recursos, buscar novos caminhos para isso. Sabemos da dificuldade, sabemos o quão difícil está acreditar no político no momento, né? Mas pelo menos a gente tem experiência de quem já fez e aproveitar isso para o nosso futuro, na nossa cidade. E eu acredito, eu tenho esperança, porque o passado para mim sempre vai ser referência, mas o futuro nós que vamos fazer. Muito obrigado, palavras cruzadas, agradeço a sua presença aí na noite hoje. Obrigado, boa noite. Boa noite.